Olá, professora. Me chamo João. Bom, estou fazendo esse vídeo para complementar a apresentação 2, que tinha um erro na parte de diagrama de atividade de caso de uso. Minha dupla que estava responsável por essa parte falou que não ia dar mais tempo de fazer, mas eu consegui providenciar os diagramas. Bom, mas agora eu vou explicar um pouco de uma coisa que eu esqueci na apresentação 2, que é o efetuar login, que o recuperar senha se include do efetuar login. Bom, ele não necessariamente precisa que você esteja logado, mas a minha ideia ao fazer esse esquema foi que a pessoa, o usuário, tem que fazer pelo menos uma vez antes de tentar recuperar. Ou seja, se ele efetuar o login uma vez e der erro, aí essa opção desbloqueia para ele usar. Não precisando exatamente dele entrar, mas meio que tem uma ligação com efetuar o login ainda, não sendo obrigatório. Bom, agora vamos passar para a parte de diagrama de atividades de caso de uso. Bom, vamos começar primeiro pelo sistema de login. O sistema de login foi dividido entre usuário e sistema. Bom, essa bolinha ali preta indica o início. Aí o usuário vai lá e efetua o login. Depois de efetuar o login, o sistema vai verificar as informações para validar elas. No caso, se der erro nessa verificação, ele vai mandar você recuperar a senha ou rever os seus dados que você colocou. Aí encerra essa parte do procedimento. Bom, se no caso de sucesso na verificação, ele vai fazer outro procedimento para identificar seu nível de usuário, de acordo com o banco de dados. Bom, aí no caso, um exemplo, identificado nível cliente. Aí o sistema vai ver que você é um cliente e vai liberar somente as funções que você pode usar como cliente. Se no caso fosse administrador, teria muitas mais, praticamente todas as funções do sistema liberado. Bom, aí para o cliente, no caso, liberou agendar visita, carrinho de compras, manter dados e a função sair, que nos leva ao final do sistema de login, finalização do diagrama. Bom, agora vamos passar para o próximo. Sistema de reparos. Bom, esse sistema de reparos foi dividido em mecânico, sistema, vendedor e administrador. Bom, o mecânico, ele efetua o login e pede para que o sistema entre em contato com o vendedor, que no caso aí está representado consultar o vendedor, para que ele fale se tem novos carros, né? Que aí vem a parte de receber informações para o mecânico. Aí ele vai analisar esses dados para ver o que tem, se tem algum reparo a ser feito. Se tiver, no caso, reparo a ser feito, ele vai pedir, vai fazer uma lista, né? E vai pedir autorização para fazer o reparo. Que no caso aqui do outro lado, autorizar a operação que o administrador vai fazer. No caso de recusa dessa operação, finaliza, não tem mais o que fazer. No caso de ser aceito, o mecânico vai consultar o estoque de peças e se tiver faltando algumas peças que ele precisar para o reparo, ele vai fazer uma lista e vai pedir essas peças, que vai passar mais uma vez pela autorização do administrador. No caso de recusa, a operação encerra ali mesmo.
como mostrado aqui, a bolinha com o outro círculo, fim. Aí, no caso de ser aceito, as peças vão ser pedidas, vai chegar e ele vai poder reservar as peças que ele precisa, né, que ele pediu, no almoxarifado. Aí, depois disso, ele vai poder realizar o reparo. Depois do término do reparo, ele vai registrar o reparo, que dá o fim a essa outra parte, né, do sistema de reparos. Bom, agora vamos para o próximo e último. Sistema de vendas. Bom, esse sistema foi dividido em usuário, sistema, administrador e vendedor. Bom, o usuário efetua o login no sistema e depois ele vai olhando cada produto, né? E vai ver um produto, talvez adquirir um interesse naquele produto, né? E aí ele tem duas decisões. Se ele quer ver o produto mais de perto, ele vai agendar uma visita, né? À loja física. Caso ele tenha interesse em comprar mais rapidamente, tipo, já tentar negociar ali mesmo, no aplicativo. Aí ele já coloca o produto no carrinho de compras. Bom, aí depois, no caso de ir na loja, ele vai agendar, né? Vai abrir o sistema de agendamento. O sistema vai fazer uma checagem de datas disponíveis e vai marcar, de acordo com a preferência do usuário. Bom, e depois de transferir os dados, né? O sistema vai transferir, vai chegar a agenda do vendedor. Bom, agora eu vou explicar a outra parte, né? Para chegar e unir os dois em um só. Aí depois dele criar interesse em comprar na hora que ele já abrir a negociação, ele tem duas opções. Armazenar o item, que seria meio que a função de deixar favoritado. Você vê seu produto lá e aí mais tarde, quando você quiser ou tiver o dinheiro para comprar, por exemplo, aí você pode. Aí no caso, se a pessoa fazer isso, ele encerra o programa, encerra o esquema, não tem mais o que fazer. Aí tem a outra parte, né, que é propor um valor, que é quando ele já vai negociar com a loja, mesmo sendo pelo aplicativo. Aí ele propõe um valor pelo produto, o sistema transfere esses dados que vai para o administrador. O administrador vai analisar a proposta. Caso ele recuse, no caso do sistema aqui, acaba. Mas claro que você pode continuar negociando, só que o cliente tem que refazer o processo. No caso do administrador aceitar, ele vai ser marcado na agenda do vendedor, que é o ponto de encontro dos dois casos aqui. Bom, depois de cair na agenda do vendedor, o vendedor vai chegar o dia, né, do cliente à loja e o vendedor vai tentar efetuar a venda. No caso do vendedor falhar na venda, ou seja, o cliente se desinteressar, ver que não foi aquilo que ele imaginava, queria, aí ocasiona a falha, ou seja, acaba o processo ali. Mas caso ele tenha sucesso na venda, ele ganha a comissão dele. Só que a comissão dele passa por esse requisito aqui, autorização operacional, que é função do administrador. Caso o administrador, né? Claro que no caso de sucesso,
o administrador vai distribuir a comissão para ele, mas, né, caso recusasse, seria um fim de processo também. Mas no caso aqui estamos trabalhando só com a proposta dele aceitar mesmo, que é o mais convencional de acontecer. Aí o administrador, autorizando essa operação, ele vai distribuir a comissão para o vendedor que faz o encerramento de mais esse sistema. Bom, professora, foi só isso mesmo, só para dar um complemento a mais a apresentação, né? E acertar esse ponto do diagrama de atividade, caso de uso. E também corrigir a minha parte que eu não falei do efetuar login e redefinir senha. Bom, só isso mesmo. Tchau, professora.